Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal da Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar a Janaína Martins Cordeiro, que é professora adjunta de História Contemporânea do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, onde também atua ao Programa de Pós-Graduação em História. Ela é pesquisadora vinculada ao Núcleo de Estudos Contemporâneos e ao Europa, Núcleo de Estudos em História Moderna e Contemporânea, e vem atuando em temáticas ligadas à memória, às direitas, às ditaduras e aos regimes autoritários. A professora Janaína está na UFMG como convidada do seminário 1964 e a ditadura militar no quadro transicional, novas perspectivas historiográficas organizadas pelo Laboratório de História do Tempo Presente. Em meio à sua produção acadêmica, destacamos os livros Direitas em Movimento, a campanha da mulher pela democracia e a ditadura no Brasil, lançado em 2009, e A Ditadura em Tempos de Milagre, Comemorações, Orgulho e Consentimento, publicado em 2015, ambos pela editora da Fundação Getúlio Vargas. Ela também publicou no volume 38, número 36, de janeiro a abril de 2022, da Vara História, o artigo De Volta à Europa, rememorar as revoluções de 1989, 30 anos depois, Praga e Budapeste, que será o ponto de partida da nossa conversa. Professora, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Carol. Bom, então a gente vai fazer um recorte justamente do artigo que a senhora publicou na revista em 2022, onde você analisa duas exposições fotográficas em cartaz em 2019, em meio à efeméride dos 30 anos do fim dos regimes socialistas do leste europeu, 1989, a queda da cortina de ferro em Praga e 30 anos de liberdade em Budapeste. Tendo em vista o caráter polarizante das memórias das experiências socialistas e o uso da história empreendidos por variados grupos políticos, como você avalia o impacto dessas iniciativas? E em uma perspectiva propriamente teórico-metodológica, você poderia comentar os desafios que enfrentou ao propor uma análise a partir da história política de duas exposições centradas em imagens que se desenrolaram no espaço público de grandes cidades? Então, Carol, bom, primeiro eu que agradeço o convite da Vária. Então, essas duas exposições, elas são bastante diferentes entre si, né? A de Praga, né, a queda da cortina de ferro, ela era uma exposição que partia de uma iniciativa de fotógrafos que tiveram participação, né, que fotografaram os eventos em 1989. A exposição tinha patrocínio de órgãos da cultura do governo da República Tcheca, mas ela tinha uma certa independência, ela dialogava de uma maneira, como eu posso dizer, independente com relação, por exemplo, ao Estado ou às políticas oficiais da República Tcheca em 2019. É bastante diferente da exposição de Budapeste, né? A exposição de Budapeste, ela inclusive ficou em cartaz bem mais tempo. A exposição de Praga ela era muito maior, ela ocupava um espaço dentro do castelo de Praga bem amplo, avançando pelo jardim, mas ocupando também o palácio, né? Os dois andares do palácio em que ela estava em cartaz. E a de Praga, ela reunia fotos de fotógrafos de toda a região. Então, desde a Alemanha Oriental até a Bulgária, você tinha fotos e fotógrafos representados ali na exposição. A de Budapeste, ela tem um sentido bastante diferente, né? Porque ela ficava na calçada de um museu que foi inaugurado em 2002, já no fim do primeiro governo do Fidesz, que é o atual partido que hoje governa a Hungria desde 2010, e que é um governo que tem uma política muito
específica sobre o passado, que tem uma perspectiva, uma visão, uma leitura. É um partido de direita que cada vez mais vai para a extrema direita, e tem uma leitura muito particular desse passado. Então essa exposição que ocupa a calçada, e esse museu em particular talvez seja uma das principais, ou a primeira pelo menos, né, se não a principal, a primeira grande obra que o governo do Fidesz inaugurou para fazer uma representação específica da história do passado da Hungria, que, se a gente tiver que resumir muito, seria a seguinte: a Hungria no século XX, ela foi vítima de 2 grandes totalitarismos, o nazista e o comunista. E iguala esses 2 totalitarismos numa perspectiva de vitimização do povo e do Estado húngaro, principalmente, apagando o papel ativo, por exemplo, que o Estado teve na deportação dos judeus húngaros no fim da Segunda Guerra. Então, esse museu cumpre, por exemplo, um papel muito importante para contar essa história. Então, o fato dessa exposição ficar na calçada desse museu já diz bastante, né? Então, elas eram muito diferentes nesse sentido. Quer dizer, uma tinha uma perspectiva transnacional muito mais evidente, uma queria perceber, a de Praga, né? Ela queria perceber uma coisa que foi muito forte nos eventos de 89 na Europa Central, que essa construção dos movimentos a partir de baixo. Uhum. Quer dizer, nas exposições você via a presença das grandes lideranças locais, né? Em cada país as grandes lideranças estavam ali presentes, mas a exposição tinha essa perspectiva de mostrar os eventos de 89 a partir de baixo. No caso da exposição de Budapeste, a visão é outra. A visão é a da nação húngara como triunfante. E aí 89 era o momento que essa nação triunfou mais uma vez contra um invasor externo. Embora ali no caso da exposição de Budapeste você tivesse uma representação também transnacional do que aconteceu nos outros países, ela era muito mais centrada na Hungria e nessa ideia de que a nação húngara mais uma vez encontrou o caminho para triunfar, para vencer. Então elas eram bastante diferentes nesse sentido. E eu acho que a de Budapeste em particular, ela tinha uma ideia, né, porque você não precisava entrar no museu para ver a exposição, bastava passar ali na porta. Ela chamava muita atenção porque ela era muito colorida, muito didática, né? Então acho que ela queria atrair o público que estivesse passando, tanto local como turistas, para contar aquela história. Uhum. E estava sempre traduzido, né, em magiar de um lado e em inglês do outro. Então, quer dizer, era para realmente todo mundo que estivesse passando. Acho que elas são diferentes, né, muito nesse sentido. Assim, elas têm alguns pontos em comum, mas elas são completamente diferentes. Foi difícil, né, perceber, assim, como que elas ocuparam, assim, foi interessante, não sei se foi propriamente difícil, mas foi interessante perceber exatamente porque elas faziam ocupações dos espaços muito diferentes. A de Praga realmente você tinha que chegar até ela, a de Budapeste ela estava ali querendo meio que convencer, chamar as pessoas para olharem para aquilo, né? Ela contava a história do ponto de vista do Estado atual, né, do governo atual. A de Praga me pareceu um pouco mais plural. Então, um dos objetivos da exposição de 1889, né, chamada A Queda da Cortina de Ferro, era aproximar as jovens gerações dos dramáticos acontecimentos da época, que é, inclusive, uma frase que está lá no artigo. De que maneira o deslocamento geracional pode alterar o modo como as sociedades tcheca e húngara se relacionam com a memória dos eventos de 1889 para você?
E isso é muito interessante, porque esses eventos, eles foram percebidos na época. Tem um livro de um autor, não sei se polonês ou se tcheco, mas ele fala dos eventos de 89 como carnavais revolucionários. Isso eu acho que é uma ideia interessante, né, porque acho que dá um pouco a dimensão de como que essas revoluções pacíficas, né, que foi o caso da Tchecoslováquia, da Hungria, da Polônia e da Alemanha Oriental, como que elas mobilizaram no momento, né, em que marcava ali o começo do fim, né, da Guerra Fria e tal, como que elas representaram na Europa, de uma maneira geral, um evento feliz. Então, as pessoas reivindicando democracia e indo para as ruas fazendo revoluções pacíficas. Então, num primeiro momento, a imagem dessas revoluções, e eu acho que pelo menos até 2009, né, nos 20 anos do evento, essa era a imagem das revoluções de 89 na Europa de uma maneira geral, mas principalmente no Ocidente. O Ocidente faz uma leitura dessas revoluções como memórias felizes, né? Como se esse é o momento em que o continente está se reunificando e se reunificando a partir do triunfo de valores ocidentais, né? Valores que remetem à Revolução Francesa, assim, ao triunfo da liberdade, é o triunfo do indivíduo, é o triunfo da democracia, dos direitos humanos. Então, é uma leitura muito positiva. Mas não é só... Num primeiro momento, essa leitura não foi só no Ocidente, ela foi disseminada, inclusive, naquela região. O problema é que quando você olha para esses países na década de 90, o que você vê é um processo de reformas neoliberais, de transição política, de transição econômica e social, né, das relações sociais, que foi muito brutal. E aí as decepções com o que aconteceu, né, com as promessas de 89, elas foram muito brutais ali na região. Então, todas as comemorações de datas redondas, 99, 2009, foram sempre muito marcadas por protestos. O negócio é que 2019 tem uma diferença, porque em toda a região, a Hungria é um caso talvez mais expressivo, a Polônia também, porque em 2019 a Polônia também estava sob um governo de extrema-direita, mas, por exemplo, a República Tcheca, que é sempre vista como um oásis democrático na região, ela estava também num governo que tendia cada vez mais para a direita, cada vez mais eurocético. Então, 2019, os 30 anos, foi marcado por mais do que protestos apenas, foi marcado por um momento de ascensão da extrema-direita, então, de contestação desse legado por exemplo, liberal como algo positivo, né? Na Hungria mesmo, o governo atual fala e promove, defende a necessidade da construção de uma democracia iliberal, porque o liberalismo teria falhado. Então, esses 30 anos, acho que marca uma diferença muito grande. Se mesmo no 10º aniversário, no 20º aniversário, você já tinha essa dimensão da decepção, agora essa decepção ela é mais generalizada, porque no Ocidente ela também existe essa percepção de que a direita está crescendo, a extrema-direita antidemocrática está crescendo, então ela é uma decepção mais generalizada, mas ela é mais do que uma decepção, ela é um certo... uma ideia de que realmente falhou, de que a democracia está falhando não só na região, no continente inteiro, mas às vezes pelo olhar ocidental é mais fácil olhar para o leste e dizer é ali que é o problema, é ali que a democracia não funciona. Então, acho que essa dimensão geracional, ela vai ficando muito forte, inclusive porque começam a chegar à idade adulta uma geração que já nasceu depois do processo depois das revoluções, e uma geração, inclusive, que já nasceu depois desse processo
das reformas neoliberais nos anos 90, que estão chegando à idade adulta. Então, essa ideia de que é preciso contar para as novas gerações o que aconteceu, ela permeia as duas exposições que são tão diferentes entre si, elas têm essa mesma preocupação de educar o público jovem para que esse público jovem saiba o que aconteceu. A questão é o que cada uma está dizendo, como que é a versão, por exemplo, que essa exposição de Budapeste está contando, né? Que é uma versão que muitas vezes falsifica a história. Mas, inclusive, nesse caso, há, por parte dos organizadores, uma preocupação em educar as novas gerações. A exposição 89-90, 30 anos de liberdade, foi fortemente marcada pelas convicções políticas do governo húngaro, o que acabou por resultar no apagamento de acontecimentos ideologicamente desvinculados ao regime de Viktor Orbán. Na sua opinião, como poderiam historiadores e historiadoras atuar para enfrentar silenciamentos desse tipo? Eu acho que Bom, primeiro de tudo é importante dizer que o governo do Orbán, do Fidesz, ele tem uma certa obsessão pelo passado. E eu estou dizendo isso para dizer que existem historiadores trabalhando no governo do Orbán. Uma das presenças mais importantes e mais antigas no governo Orbán, que cuida dessas políticas para o passado, é uma historiadora. Inclusive é a diretora do museu da Casa do Terror, que foi o museu como eu referi anteriormente. Então, eu acho que é importante dizer também que os historiadores, embora não sejam essa, né, a nossa função, muitas vezes eles contribuem para esses silenciamentos, para políticas oficiais que promovem esse tipo de silêncio, de apagamentos. Mas eu acho que é isso, né? Acho que o nosso papel deve ser... Acho que o que a gente pode fazer é estudar, falar, tentar, com base nas fontes, com base nas evidências, trazer o passado à tona, né? Aquela coisa que a gente tem, a gente precisa buscar a verdade, né? Quer dizer, que verdade é essa, se ela existe, mas a gente tem que se pautar por uma busca. Eu acho que o nosso papel é esse, mas é um caso bastante interessante porque é um caso de um governo obcecado pelo passado. E obcecado pelo passado, inclusive no sentido de dizer, olha, isso aqui não é mais nosso e de apagar determinados, eu digo apagar no sentido muito palpável mesmo, apagar da cidade, apagar alguns traços, né, do espaço público desse passado. Mas ele não faz isso, por exemplo, a revelia de historiadores. Alguns historiadores, né, contribuem para esse processo também. E eu acho que o nosso papel é de estudar incansavelmente o passado, as nossas fontes, as nossas evidências, para tentar apontar onde os silêncios existem e principalmente por quê. Quer dizer, a gente sabe que o olhar para o passado é seletivo. A gente sabe que a gente olha para o passado a partir do presente, pensando no presente, a partir dos problemas do presente e projetando um certo futuro que tem a ver com o nosso presente. E eu acho que a nossa função, num certo sentido, é perguntar por quê. Por que nesse momento, por exemplo, né, nesse caso aqui, que parece tão longe da gente, mas, né, se a gente pensar bem, talvez nem tanto assim, por que nesse momento esse determinado governo escolhe não falar sobre determinados assuntos? Ou esquecer, por exemplo, o papel que os comunistas tiveram no processo de transição, enfatizar, por exemplo, a nação húngara, que é uma coisa muito abstrata, que pode significar
coisas muito diferentes, né, dependendo de quem está evocando, em detrimento do papel de determinados atores políticos. Eu acho que a nossa função é essa, perguntar por quê? Por que agora? Por que nesse momento? Né? Isso faz parte de que projeto? Que projeto é esse que escolhe silenciar determinados aspectos do passado? Na parte final do artigo, a senhora pontue que as celebrações de 30 anos das revoluções de 1989 acontecem cercadas por um certo pessimismo, em grande parte derivado da intensificação dos questionamentos à narrativa liberal, que identificava nesses movimentos um retorno do leste europeu à Europa democrática e moderna. A partir desse deslocamento, seria possível dizer que as revoluções de 1989 passaram a ocupar um lugar no imaginário social dos europeus orientais diferente daquele que havia tido no passado recente? E se sim, quais as possíveis implicações dessa mudança? Então, eu acho até que eu já falei um pouco disso, mas eu acho que a mudança ela é maior no olhar dos europeus ocidentais. Eu acho que os europeus ocidentais tenderam a olhar para aqueles processos de uma maneira muito otimista. É claro que esse otimismo estava presente também no leste europeu, na Europa Central, em 1989. O Milan Kundera, né, o famoso escritor tcheco, ele tem um ensaio de 1984 ou 83, quer dizer, 5, 6 anos antes dos processos se desenrolarem ali. E é um ensaio muito interessante porque se chama A Tragédia da Europa Central, o Ocidente Sequestrado, a Tragédia da Europa Central. E a ideia dele é exatamente essa, de que essa Europa que passou a ser chamada de Europa do Leste, esse leste europeu é um leste sovietizado. E essa sovietização do leste é um processo estranho às tradições da Europa Central. Ele volta a usar o termo Europa Central porque a Europa Central, nesse contexto dos anos 80, passa a significar uma aproximação com o Ocidente. Então, o que o Kundera diz as nossas tradições ocidentais foram sequestradas pela presença soviética. E aí, 89... ele passa a ser visto como um retorno à Europa por isso, quer dizer, essa Europa central, cuja ocidentalidade havia sido sequestrada pela presença soviética, retorna às suas tradições ocidentais, liberais. Então eu acho que essa narrativa do retorno à Europa, do triunfo dos valores liberais, dos valores democráticos, ela foi muito disseminada nas duas partes do continente, mas ela foi muito mais forte no Ocidente. Ela é uma narrativa muito mais ocidental do que da Europa Central propriamente, porque ali as decepções começaram a aparecer ainda nos anos 90. Só que, como eu disse agora, essa mudança ela é muito maior, porque o lugar de otimismo que 89 já representou, ele não representa mais. Quer dizer, como não só não representa mais, porque a democracia está cada vez mais desacreditada. Quer dizer, 30 anos depois, aquelas sociedades se levantaram pacificamente pedindo democracia e hoje as pessoas acreditam que essa democracia falhou. Então o pessimismo ele é muito grande das duas partes do Ocidente. E de outro, porque 89 aparece efetivamente como um triunfo de valores que hoje estão sendo questionados. Se você pega, por exemplo, o caso de um regime como o húngaro, o que eles estão dizendo é que essa Europa ocidental, né, ela está decadente e essa decadência ela tem a ver com o que eles entendem como comunismo cultural, com a presença cada vez mais massiva de imigrantes islâmicos, imigrantes que vêm da África, que vêm do Oriente Médio, está ameaçada por uma percepção de família que
que não é a percepção tradicional de família. Então, o que num determinado momento significava, 1989, num determinado momento significava o triunfo da liberdade, o triunfo da democracia, hoje essa extrema-direita olha para 89 e diz ali é a origem dessa degradação da Europa. E o que a gente precisa fazer é interromper isso. Quer dizer, nós que estamos aqui lutando contra a imigração, contra concepções de família que dizem que a família pode ser de 2 pais, 2 mães, contra o marxismo cultural, seja lá o que isso for, né? Contra o globalismo. Nós que estamos lutando contra isso, nós é que estamos lutando pela verdadeira Europa, que é uma Europa cristã, que é uma Europa tradicional. Então, para essa extrema-direita, por exemplo, que hoje governa a Hungria, 89 só pode ser lembrado da forma como foi lembrado naquela exposição, quer dizer, é o triunfo da nação, não é o triunfo da liberdade. Isso na exposição lá de Praga era ainda um pouco diferente. Lá em Praga ainda aparecia essa ideia do triunfo da liberdade, do triunfo da democracia, do triunfo do indivíduo sobre o Estado. Mas em Budapeste não, é o triunfo da nação húngara e não desse liberalismo, dessa liberdade que 89 pode representar representa, né, para o imaginário coletivo que hoje, 30 anos depois, tem sido bastante contestado. Professora, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe da Vária História, agradecer pela gentileza e pela disponibilidade de conversar conosco. E nós convidamos todos e todas a explorarem o nosso canal e conhecerem outras entrevistas que nós fizemos aqui na Vária História. Obrigada, Carol. Eu que agradeço.